Olá pessoal, o vídeo de hoje vai ser sobre indústria cultural. Entender como Theodor Adorno e Max Horkheimer vão pensar o que é indústria cultural e o que eles querem com isso, qual o objetivo deles em pensar essa ideia de indústria cultural, criar esse novo conceito. Para situar então os dois autores, o Adorno e o Horkheimer, eles são filósofos e sociólogos alemães da cidade de Frankfurt. Então eles estão lidando também com toda a tradição de pensamento da Alemanha. E detalhe, né, são judeus vivendo na Alemanha, né, ali no início dos anos 30, esse instituto de pesquisa social que eles vão criar ali em Frankfurt, nos anos 20, bem quando começa a crescer ali o nazismo na Alemanha. Para situar então essa ideia da teoria crítica. A teoria crítica ela é muito associada então à escola de Frankfurt, que ali no Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt se juntaram vários sociólogos, filósofos, economistas, psicólogos, gente de diferentes áreas do conhecimento, para buscar entender a sociedade daquele momento, do início do século XX e ali no início dos anos 20, né, começou a surgir essa escola de pensamento. Então, nos anos 20 do século 20, há mais ou menos uns 100 anos atrás, esses pensadores estavam tentando entender a sociedade capitalista daquele momento. Então, o que eles tinham como valor, a ideia central? Buscar uma atitude crítica. Eles eram muito críticos aos pensadores sociais, que faziam uma análise sem crítica, sem buscar mudanças. Então, a base teórica desses pensadores, ela é, em boa parte, marxista, do Karl Marx. Essa ideia de emancipação, de uma mudança na sociedade. Eles trazem muito do Marx, mas eles vão fazer críticas também, inclusive, ao próprio Marx. Uma ideia, eles vão ter uma ideia bem específica de como pensar o marxismo. É chamado, então, essa escola de marxismo ocidental, ali na Alemanha. Eles vão buscar, então, produzir essa imagem da sociedade daquele momento. Porque o Marx está no século XIX, analisou a sociedade do século XIX. Eles estão no século XX, buscando entender a sociedade do século XX, com bases do pensamento do Marx, mas não só, com o fim, então, com o objetivo de uma sociedade emancipada, esclarecida. E aí a gente vai entender melhor essa ideia. Além do Marx, uma base importantíssima para a escola de Frankfurt é o Immanuel Kant, que vocês já viram a ideia de autonomia, mas justamente eles vão trazer o Kant para pensar essa ideia de esclarecimento ou iluminismo. E aí varia conforme tradução, mas esclarecimento e iluminismo é a mesma coisa, é uma diferença de tradução. Então, o que seria o esclarecimento, o que seria o iluminismo na visão do Kant, e que daí os pensadores de Frankfurt vão trazer para pensar a sociedade. Para o Kant, então, como está aí no balãozinho, o esclarecimento é a saída do homem da sua menoridade e que ele próprio é culpado. O que seria então a menoridade de que ele está falando? A menoridade é a incapacidade de se servir do entendimento sem orientação de outrem. Ou seja, o esclarecimento é justamente o cada homem buscar por si mesmo, com o uso da sua razão, se orientar. Eu não depender de outro que diga para mim o que eu tenho que fazer, como eu tenho que agir. Lembra a ideia do imperativo categórico, aquela máxima? Age conforme tua razão, de maneira que sirva para todo mundo e que não fira nem você, nem fira a humanidade de ninguém. Aquilo que você não quer para você, então não faça para os outros. Eu racionalizar isso, pensar o agir, pensar como agir e tomar as decisões por mim mesmo. Então, a ideia de autonomia. Auto, eu, nomos, regra. Então, autonomia, eu dar a mim mesmo as minhas próprias regras. E para eu dar minhas próprias regras para mim mesmo, eu preciso da razão. O que eles estão pensando, então? Né? Qual é a análise que tem, então, desses pensadores, o Adorno e o Horkheimer? Na nossa sociedade, ainda não é possível os indivíduos serem autônomos. Tem que buscar essa possibilidade da emancipação, da autonomia, que o esclarecimento de fato aconteça, porque ele não está acontecendo. Pelo contrário, o que eles estão vendo ali é justamente o surgimento do fascismo, do nazismo na Alemanha, eles são alemães, esse surgimento do nazismo que justamente trata todo mundo como massa e não como indivíduo. Todo mundo tem que ser igual, padronizado, homogêneo. O que vale para um vale para todos.
acaba com a ideia do indivíduo. A ideia do nazismo, o fascismo é isso, não tem indivíduo. Você tem massa, você tem o líder e a massa, que tem que seguir tudo aquilo. Tem que ser homogêneo, todo mundo igual. Quem é diferente tem que ser eliminado. Essa é a ideia central, que eles estão analisando e pensando com base aí na ideia do Kant de esclarecimento da autonomia. Eu pensar por mim mesmo, chegar às minhas próprias conclusões. Esse conceito, então, de indústria cultural, ele vai ser comentado justamente, apresentado para o mundo, na obra Dialética do Esclarecimento, que é escrita ali em 43, 44, bem já no final da Segunda Guerra Mundial, onde é visível que o Hitler está perdendo, o nazismo está perdendo, o nazifascismo está perdendo, porém eles não veem também com o melhor dos mundos o que venceu. Eles estão analisando tudo o que está acontecendo e pensando como que a gente chegou no que chegou e se dá para fazer alguma coisa a partir daí. Nas palavras deles, descobrir por que a humanidade, em vez de entrar em um estado verdadeiramente humano, está se afundando em uma nova espécie de barbárie. Em vez de depois de derrotar o fascismo, eles não estão vendo uma emancipação, o esclarecimento, a autonomia vencendo. Pelo contrário, o que eles estão observando é a continuação da barbárie. De outra forma, mas ainda barbárie. Não tem esclarecimento, não tem autonomia, não tem a razão esclarecida. O que se tem, ele vai chamar de uma razão instrumental. O pensamento aí de a razão ser usada para o lucro, para fins em si, no caso principalmente na sociedade capitalista, visar sempre uma forma de vida capitalista, a perpetuação do capitalismo, que acaba com os indivíduos, na visão deles, que acaba com o pensamento crítico, não tem autonomia, não tem esclarecimento, não tem nada. Então eles vão estar investigando como que se destruiu, o esclarecimento, essa autodestruição. De certa forma, como o próprio esclarecimento, essa busca da razão, acabou com a própria razão e com a própria autonomia dos indivíduos. Ou seja, essa ideia então de indústria cultural, esse conceito, ele tem relação com a ideia da arte na sociedade capitalista. É uma indústria que produz cultura. Sociedade capitalista industrial, como vai produzir cultura? Pensar que é cultura, seja revistas, no caso deles estão analisando o rádio e o cinema ali nos anos 40, anos 30 nos Estados Unidos. Eles vão fazer, o Adorno vai fazer muito estudo sobre as rádios. Então eles estão analisando tudo aquilo, vendo com maus olhos o que está acontecendo, que essa produção de arte industrial não gera autonomia, não gera crítica, gera uma idiotização das pessoas, uma igualização das pessoas. Todo mundo consome o mesmo, da mesma forma, do mesmo jeito, não tem autonomia até na própria arte, não tem arte nos produtos da indústria cultural. Se for pensar hoje, seja música, séries, novelas, filmes, qualquer produto artístico, até dependendo do caso por pinturas, etc., não é arte, é negócio. A arte acabou, que tem negócio. O nazismo perdeu, porém a democracia liberal americana não tem esse projeto emancipador, porque o que está dominando ali é o capitalismo sendo levado até na arte, e acabando então com a arte, na verdade, e criando uma indústria cultural, uma cultura de massa que é homogênea, que imbeciliza, deixa todos iguais. É uma regressão, ele vai dizer, dessa democratização da arte. Todo mundo agora pode consumir música, só que a música é ruim. Todo mundo pode consumir, em vez de um teatro, cinema mais amplo, a gente consegue ter acesso, porém é ruim. Tem padrões específicos, formatos específicos, o conteúdo é sempre o mesmo, as histórias são sempre as mesmas, as músicas falam das mesmas coisas, não tem qualidade nenhuma. Então o que eles estão observando é que tem uma regressão nesse consumo da arte. E quem produz arte não está produzindo arte, é um negócio
não tem arte nenhuma, não tem crítica nenhuma. Na verdade, seria uma forma de se produzir cultura que visa mais que continue a sociedade do jeito que está, para que as pessoas busquem autonomia, busquem se superar. Não, a, a arte, né, o cinema, a música criam a ideia de amor romântico, né, que de certa forma você vai ver que imbeciliza. Tudo como é pensado é de forma a homogeneizar, tudo tem que ser padronizado. A ideia, se pensar o nazismo, todos têm que ser iguais, a indústria cultural, ela não obriga diretamente todo mundo a ser igual, mas ela conduz, ela induz as pessoas a todos ter o mesmo padrão de comportamento, ter as mesmas regras morais, do que é bom, do que é ruim, e não permite uma criticidade, não permite o indivíduo usar sua razão para questionar aquilo. Se pensar em filmes, né, histórias de superação, sempre são as mesmas. Ah, se você quer, consegue. Mas será que nesse mundo que a gente vive, se eu quero, eu consigo mesmo de fato? Será que é possível? Até onde eu posso ou não posso ir? Até onde de fato é uma coisa minha e não uma coisa, por exemplo, que essa indústria cultural me colocou? Os meus próprios sentimentos, até onde eles não estão ligados a essa música, essa, sei lá, novela, ao cinema, a ideia de relacionamento, até onde isso não está sendo ditado por essa indústria cultural. Até onde esses produtos culturais não estão dizendo aquilo que eu tenho ou não tenho que fazer. Acho que deve estar dando para entender a ideia. Não uma ideia, é uma ideia até de indústria cultural que entrou até mais no senso comum. A novela é tudo a mesma coisa, fala da mesma coisa, tudo é alienação, etc. É o pensamento que entrou, de certa forma, no senso comum. Então, essa produção em massa, né, porque o cinema, as músicas são produzidos, eles vão estar observando, como se produz os produtos industriais, como se produz, da mesma maneira que se produz um celular, se produz música, como se produz, né, relógios, computadores, pensando no mundo hoje, né? Claro que nos anos 20 e nos anos 30 não tinha isso, mas todo produto industrial, como se produz uma máquina, como se produz qualquer produto de consumo, é produzido também de consumo material, esse consumo imaterial que é a cultura. Então você tem uma indústria que produz consumo de bens materiais e a indústria cultural. Então, essa produção de massa de bens imateriais, esses bens culturais, né? Música, filme, você não pega a música, você não pega o filme. Claro que você tem a indústria que produz, né, o aparelho que você vai ouvir, etc. Mas a música em si, né, é imaterial, o filme em si é imaterial. Então, essa produção de bens culturais e materiais que vão, de certa forma, colocar nos indivíduos como eles têm que se comportar, como têm que se vestir, como têm que se organizar, pensar até como você vai consumir aquilo. Se pensar, por exemplo, daí na comédia. Muitas comédias têm até o riso, vai agora que você tem que rir. Pronto, você já riu agora, pode parar, e agora você ri nessa parte. Controla até como você consome, isso que eles estão observando. Eles estão analisando e chegando nessa conclusão. Não tem crítica, né? Você tem uma autorreprodução do sistema social. São produtos que visam manter a sociedade como é. É isso que eles estão analisando da indústria cultural. Normaliza esses comportamentos que, de certa forma, na visão deles, que é bom para a sociedade capitalista. Então, nada aí é arte, tudo vira negócio. Tem um caráter, então, dominador, eles estão observando. Que domina as pessoas, domina o indivíduo. Acaba o indivíduo. O que era para ser esclarecimento, o que era para ser razão, volta a ser mito. Volta a ser uma forma de encarar o mundo mistificada. É só para manter aquela sociedade, não tem crítica, não tem razão de fato. A única razão que existe é a razão que busca lucro, que busca uma consequência para as ações. Ok? Espero que esteja dando para entender. E aí tem até a figura
do Pato Donald, que é um exemplo que eles dão, que é um personagem que apanha muito nas histórias, que as pessoas veem e acabam gostando, eles vão comparar isso. O trabalhador se identifica com o Pato Donald, porque ele está apanhando. Então, da mesma maneira, de certa forma, quando ele ri do Pato Donald, ele está rindo de si mesmo. Porque do mesmo jeito que o Pato Donald apanha nas histórias, ele sempre se ferra, o trabalhador também se ferra no seu cotidiano. Só que ele consegue achar graça no Pato Donald, nas histórias. Tem que pensar qualquer história, tipo Pica-Pau, Looney Tunes, de maneira geral, tem muito disso, Pernalonga, personagens que Tom e Jerry, né? Sempre tem algum personagem ali que vai apanhar, que vai sofrer, que vai se ferrar, e você vai achar graça nisso, vai achar muito engraçado. É porque a ideia, na análise deles, é justamente você transforma sua dor em riso para que essa sociedade capitalista seja possível. Aí, através do riso, você não quer mudar a sociedade. Esse riso atura, faz você aturar essa sociedade. Uma espécie, então, de ópio do povo que torna essa sociedade capitalista possível. Que talvez, na análise deles, se for pensar, né, no que eles estão analisando, sem a indústria cultural, seria mais fácil sermos mais críticos e nos rebelarmos contra esse sistema econômico e das relações sociais. Então, né, a cultura de massa é tecnificada, é feita por técnica, e para eles, se você consome arte já com o meio técnico, você já perdeu a qualidade. Música para Adorno tem que ser ouvida no né, tem que ser no concerto ao vivo. Não é pelo rádio que eu tenho que ouvir. Eu tenho que estar lá no salão ouvindo o concerto ao vivo. Aquilo é música. Se eu estou ouvindo no rádio, minha audição regrediu, já não presta, já não é música, já não é arte. Até para os meus sentidos é uma regressão. Então a indústria cultural acaba com a autonomia, acaba com a possibilidade de pensar e ser crítico com a sociedade, com si mesmo. Então uma forma que diverte, de forma que prolonga o trabalho, ou seja, a diversão é voltada para você aturar o seu trabalho. É isso que eles estão pensando. Essa indústria cultural é uma indústria secundária, ela está aí para realizar os interesses da indústria principal. Para você suportar o trabalho, então você consome série, consome desenho, filme, etc. Vai dizer então que oprime as subjetividades e elimina os indivíduos. Não tem eu, não sou eu que penso, não sou eu que crio, eu não crio nada. Eu só consumo e vou ficando mais idiota de certa forma. O Adorno dizia isso bem explicitamente. Toda vez que eu vou ao cinema, eu volto mais idiota. Ele concebe os filmes idiotizando as pessoas. Então tem um controle social nessa produção de arte, de produtos culturais, artísticos, entre aspas, de forma industrial. Tem um controle. Eu controlo as pessoas pela diversão. Eu controlo o tempo que elas têm de diversão, como elas se divertem, da maneira que elas se divertem, e a partir dali, das imagens criadas, daquele mundo criado nos filmes, na música, eu até induzo a uma sociedade de consumo da forma que tem que consumir, tanto arte quanto os bens em geral. Tem os personagens do filme que se dão bem, eles têm um poder de consumo considerável, você quer consumir igual eles, você quer viver igual eles. É isso que eles estão observando. Então, de certa forma, essa indústria cultural é o controle das massas. Não tem mais o nazismo, o Estado controlando, mas você tem uma indústria que está controlando a forma de cada um se organizar, pensar e viver a vida. De forma geral, é isso. A indústria cultural, ela coloniza a alma e dita como cada um tem que viver dessa maneira homogênea, igual. Espero que tenha dado para entender. É isso.